verdade, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Com tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja tua casa,
Boa noite. Nós estamos gratos por estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez. Esse friozinho gostoso aqui de Curitiba, né? Mas a gente conseguiu passar por cima das adversidades e aqui nos encontrarmos para adorar o nosso Deus. Gostaríamos de dar boa noite também para você que está em casa. Sinta-se agraciado pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo que tem conduzido os seus caminhos, a sua vida. Que Deus possa alcançar o seu coração através do que vai acontecer aqui nessa noite. Nós sabemos que todos nós temos problemas, obstáculos, mas aqui é o local de nós colocarmos no colo do nosso Deus, porque Ele sim pode resolver todas as coisas. E esse momento agora, você pode entrar no chat do nosso canal e colocar lá os seus pedidos. Porque nós vamos, no decorrer do culto, estar recebendo esses pedidos e nós vamos estar orando. Nós temos um grupo de intercessão aqui na igreja. Hoje é quarta-feira, a gente ora aqui, mas esses pedidos que são colocados no chat também, a gente ora no decorrer da semana. Então, é importante que você participe, é importante que você coloque lá os seus pedidos para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento, tá bom? Nós gostaríamos de que você estivesse preparado, com o seu coração pronto para que o Senhor possa agir na sua vida. Nesse momento, nós vamos pedir também que você fique de pé, você que está aqui, e os irmãos que estão em casa que possam também se juntar a nós nessa oração. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem atendido as nossas necessidades, cuidado dos nossos problemas, porque o Senhor tem acalentado o nosso coração. Agora há pouco nós colocamos aqui, Senhor, pedidos e agradecimentos. E os nossos amigos e irmãos de casa também. Eles têm e vão colocar. Aqueles que não colocarem, mas tu conheces o coração de cada um. Que o Senhor receba, que o Senhor atenda, que o Senhor nos dirija e nos oriente. Que o Senhor nos prepare para o restante dessa semana e para o breve dia da tua volta. Fica conosco, fica com o pastor, que a mensagem que aqui seja pregada encontre um lugar no nosso coração e que permitamos que o Espírito Santo faça a transformação necessária. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha pela nossa transmissão. Você que está aí no conforto do seu lar, talvez no transporte para casa. É uma alegria podermos compartilhar hoje do estudo da palavra, desse culto de oração. Geralmente, às quartas-feiras, eu gosto de trazer uma mensagem voltada àquilo que de fato é o motivo do nosso culto de quarta-feira, que é culto de oração, né? Então, eu gosto de trabalhar esses assuntos. Tem um texto, uma frase dita por Cristo que ele diz assim, né? Ele fala que nós que somos maus, nós pais somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quantos aqui são pais? Uma boa parte aqui é pai, né? Os que não são pais são filhos. E você que é filho, vai chegar numa fase da vida que você vai entender que tudo que o seu pai dá para você é coisa boa, apesar de que às vezes a gente não acha e não concorda, né? Mas você vai descobrir em algum momento da vida que é bom, né? Então, Deus fala assim, olha, se nós que somos maus, e aqui é uma afirmação, Deus fala assim, olha, você se acha bom, mas na verdade a gente é mau, porque a gente é pecador. A gente sabe dar boas coisas, quem dirá o nosso Pai que está disposto a nos dar o seu Espírito? Interessante é que ele coloca que entre as coisas que Deus quer nos dar, como sendo ela a principal, a mais importante, aquele desejo que nós precisamos e que é bom, é o seu Espírito. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite, sobre aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele nos dá, o seu Espírito. Abra sua Bíblia no livro de Lucas e nós vamos meditar um pouquinho numa história. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 2, a partir do versículo 25. A minha versão diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão.
Homem este justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Duas características e uma atitude desse homem. As duas características. Justo e piedoso. O que é um piedoso, né? Piedoso é religioso. É aquela pessoa espiritual. Isso é a palavra piedoso, né? A palavra piedoso. Ele era piedoso, era um homem religioso, um homem estudioso, um homem espiritual. Esse era Simeão. E tinha algo interessante, ele esperava a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? A consolação é uma pessoa, ele aguardava o Messias, ele aguardava Jesus. E o texto continua, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou, como diz o texto, a consolação de Israel. 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. É interessante esse texto porque ele traz para nós algumas coisas para a gente meditar um pouquinho, né? Jesus, ele havia sido prometido e o povo de Israel aguardava há muito tempo esse tal Messias. Quanto tempo o povo de Israel aguardava Jesus, o Messias? Você consegue ter uma ideia de quanto tempo? O povo de Israel aguardava o Messias há mais de 4.000 anos. A primeira promessa de que Jesus viria, o Messias, ela foi dada lá no Éden, para Adão e para Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E ele falou assim, olha, vai vir um descendente teu, e o teu descendente, ele ferirá a cabeça da serpente. Ali é dada a promessa do Messias. Mas haviam se passado 4.000 anos até aquele momento, e Jesus não havia vindo ainda. Jesus, ele vem logo depois de um período que é conhecido como período intertestamentário. E esse período é um período que foram de 400 anos. Ele pega desde Malaquias, que é o último profeta, e ele vem até o período de Jesus, até o período de Simeão. Esse período não houve profeta, não houve revelação, não houve alguém que Deus falou assim, olha, eu tenho um recado para o povo. O povo estava sem ouvir a voz de Deus. E aqui tem algumas coisas bem interessantes que, querendo ou não, a Bíblia, o texto bíblico, ele é muito atual, né? Você olha essa história e você consegue trazê-la para os nossos dias, porque o momento em que nós estamos vivendo, ele é muito semelhante, ele é muito parecido. Ele é muito parecido. E aí surge alguém chamado Simeão. A história diz que em algum momento da vida de Simeão, ele ouviu do Espírito que ele não morreria sem ver o Salvador, o Messias. E o texto dá para a gente assim, a possibilidade, a margem da gente conjecturar algumas coisas, né? De você viajar um pouquinho aqui na história. Ele deixa algumas lacunas e ele permite a gente viajar um pouquinho, porque a gente não sabe em que momento da vida de Simeão ele recebeu essa revelação do Espírito que ele não morreria sem ver o Messias. E é muito provável que Simeão passou a vida aguardando. Eu quero imaginar que em algum momento Deus revelou e ele passou anos e anos e décadas aguardando o Messias. E ele já estava velhinho quando isso aconteceu. E agora eu fico pensando, né? Essa vida toda ele falando assim, olha, eu não vou morrer sem antes ver o Salvador. Será que as pessoas acreditavam? Agora, imagina o seguinte, né? Eu chego aqui na igreja e falo para vocês assim, ó, eu tenho uma revelação para vocês. Eu descobri que eu, pastor Irineu, eu não vou passar pela morte sem antes ver o meu Salvador voltar. Vocês iam falar assim, o pastor bateu a cabeça em algum lugar. Deve estar no banho
e andou batendo na cabeça. Não é possível. Quem que ele pensa que é? Porque fazia tanto tempo que as pessoas elas não tinham um profeta, e é muito provável que elas tenham olhado para Simeão e dito mesmo, né? O Simeão bateu com a cabeça. Bateu com a cabeça. E o povo aguardava. O povo sabia que estava para acontecer alguma coisa. Eles estudavam as palavras, os estudiosos, os teólogos estudavam, mas eles não conseguiam achar essa conexão. Eles sabiam que algo estava próximo para acontecer. E aí acontece o que nós acabamos de ler aqui, né? Vocês já perceberam que a nossa estrutura litúrgica, ela é moldada, ela é formatada, né? Eu vi a Eliette aqui falando na frente, ela falava assim, né? Ó, nós estamos aí alguns sábados num novo formato. E toda vez que eu venho pregar aqui, eu prego uma quarta-feira por mês. Desde então eu ouço os anciãos informando. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o formato, a gente se habitua com esse formato. E a gente está agora com esse novo formato aí. Mas se você vai para uma liturgia de sábado, a igreja meio que sabe de cor já. Não é assim com você? Então, tem coisas que acontecem e aqui eu vejo que pessoas tiram proveito, positivos e outras nem tanto, né? E a gente é assim, né? Tem pessoas que elas vivem aqueles momentos ali. Elas vivem o momento. E eu gosto de fazer algo parecido também. Esse sábado, por exemplo, eu falei assim: eu não vou ficar guardando lá atrás para mim sair de lá. Eu quero vir aqui, eu quero cantar junto, eu quero adorar, eu quero ouvir a música, eu quero me conectar com o céu. Mas a gente sabe como é que é a nossa estrutura litúrgica. Eu lembro que uma vez eu morava aqui em Curitiba, estava estudando, e eu pegava a linha, aquele ligeiro, o Inter 2, e eu pegava ele 6 da manhã. E eu pegava o mesmo ônibus todo dia no mesmo horário. E sabe o que comecei a perceber? Que junto comigo estavam as mesmas pessoas todo dia. E algumas coisas eu ficava assim, naquela época não tinha telefone para poder registrar, né? Eu tenho apenas um registro aqui na memória, mas eu morri de vontade de tirar uma foto se tivesse como. Eu lembro de um rapaz que ele sentava no banco e ele acho que estava com muito sono, ele cochilava e ele sempre estava mascando uns chicletes. E às vezes os chicletes ele estava brincando, estourava os chicletes assim, e os chicletes começavam assim, esticando assim, falava assim, ele vai encostar no banco. Aí ele dava aquela despertada, enrolava os chicletes. Tinha um outro senhorzinho que ele sentava lá no último banco do ligeirão, e o ligeirão, de fato, ele não é ligeirão, ligeirinho, cinza, né? Ele é ligeiro mesmo. E, gente, ele chegava assim, naquela época de frio, ele sentava no banco e ficava ali encolhidinho assim. E aí, quando o ônibus dava aquela freada, que ele chegava nas lombadas, e lá atrás no ônibus, quem já andou no ligeirinho, ele dá um solavanco, né? E parecia tão automático, ele dormindo, ele fazia assim, ó, com a bunda e sentava de volta. Ele amortecia o impacto. E eu achava aquilo incrível, a forma como acontecia. E eu percebo que às vezes acontecem umas coisas parecidas na igreja. Porque a gente se habitua e a gente entra no modo automático da adoração. Já aconteceu com você? De você fazer coisas aqui no modo automático? De você entrar, sentar, levantar, abaixar, ajoelhar, orar, cantar. E quando bingo, você já está no sermão. Ou passar o sermão e você estava ali no modo automático. Entrou, saiu, não viu, fez, cantou, orou. E eu digo mais, a gente tem uma capacidade de adaptação tão grande que isso não acontece só na igreja. Isso pode acontecer na nossa vida espiritual. Alguém já orou assim, aí lá no finalzinho da oração, você para e fala assim, opa, não, peraí, eu vou ter que fazer essa oração de novo, porque eu não lembro o que eu falei. Já aconteceu com alguém? Porque a gente ora no modo automático. E o que nós acabamos de ler é algo muito parecido. Lá estava o templo, mais uma vez aberto. Diferente dos nossos dias, que a gente tem culto sábado, domingo e quarta, naquela época o templo estava aberto todos os dias. Todos os dias havia ritual no templo. Todos os dias tinha sacrifício. Todos os dias tinha a apresentação de bebês. Dedicação, né? Sábado agora nós tivemos uma aqui, vamos ter no próximo também. Normal.
E as pessoas estavam acostumadas com a liturgia. Entravam e saíam, entravam e saíam. Entravam e saíam, entravam e saíam, desapercebidos. E num desses dias entrou por aquele portão mais uma pessoa como todas as outras. Entrou o Senhor Ninguém, junto com a Maria Ninguém e o bebê Ninguém. Porque para todo mundo eles eram mais um no meio da multidão. Você já se sentiu assim? De você chegar num lugar e você não ser percebido, não ser notado, não ser visto? Quando eu não estou entretido em alguma atividade aqui, eu gosto muito de estar na recepção da igreja, para receber a igreja, para conhecer os irmãos, para dar a devida importância que cada um tem. Eu espero que nunca tenha acontecido com você de você chegar na igreja e você não ser percebido. Eu acho que é uma coisa muito triste você não ser percebido. Mas ali estava um casal com um filho que passaram desapercebidos. E aí eles entraram e lá estava Simeão saindo. E quando Simeão estava saindo, ele bateu o olho para aquele casal, para aquele bebê, e ele reconheceu: é o Messias. Pergunta retórica para todos nós: o que tinha em Jesus para que Simeão reconhecesse ele como Messias? Será que tinha uma aura? Não é áurea, tá? Aura sobre esse bebê, que ele olhou e falou assim: é ele? Será que foi isso? Não, não foi. E o texto ele responde para nós o que foi que Simeão sentiu. No finalzinho do versículo 25, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. E queridos, quantas coisas acontecem nesse lugar, quantas coisas acontecem na nossa vida que elas passam desapercebidos e a gente perde aquele momento único, porque você não estava com o Espírito Santo. No meu primeiro sermão nessa igreja eu contei uma história e eu acho que vocês não vão lembrar. Quem convive um pouquinho mais tempo comigo sabe que eu amo pescar. Amo pescar. E eu pescava mais antes de ser pastor. Agora não dá muito tempo, né? A gente trocou a vara pela rede do evangelho, né? Antes a gente pescava peixe vivo para servir morto. Agora a gente pesca os mortos para servir vivo diante do Senhor, né? A gente inverteu. Mas eu ainda continuo gostando de pescar peixes, de verdade. E a nossa região aqui é muito ruim, então a gente tem que sair um pouco daqui para pescar peixe grande, peixe maior, né? Vai para as represas, vai para o norte, vai para o Pantanal. Tem lugares melhores assim para você pescar. E eu estava num período de férias pescando com a minha família. E eu estava ali com alguns familiares que já foram adventistas, estão afastados do caminho do Senhor. E no sábado eu falei assim: olha, eu quero ir com vocês na igreja no sábado. E eu não coloquei o meu terno naquele dia porque eu queria estar com eles. Eu não queria ser visto como pastor, eu não queria pregar. E eu orando para o Senhor, eu falei: Senhor, por favor, toca no coração dessas pessoas. Eu estou tendo uma oportunidade de trazer eles junto comigo, porque nós estávamos num lugar e alguns dos meus irmãos estavam ali junto, eles também são adventistas. A gente não ia para o Rio no sábado, né? Eu falei: então vamos para a igreja. E aí esses dois familiares meus se viram obrigados a ir com a gente. E eles foram. E nós chegamos lá, era época de férias, a igrejinha estava cheia de gente, e nós não conseguíamos sentar junto. Então um sentou aqui, outro sentou ali, outro sentou lá, e todo mundo sentou espalhado no meio daquela igreja. Uma igrejinha pequena, não tão grande como essa, pouco menor que essa, 120, 150 membros. E nós estávamos ali. E adivinhem qual era o tema do sermão daquele dia? Mordomia. Era tudo o que eu não queria. E o pregador começou já com o primeiro texto, Malaquias capítulo 3, versículo 10. E ele rasgou, né? Me perguntam no que me roubais, nisto me roubais. E o homem descascou, né? Ladrão! Vocês são ladrão, vocês estão roubando o Senhor. E aí ele emendou com outro texto
de Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele fazendo uma analogia, que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nos mantém, que Ele nos cuida, e que é por isso que a gente tem que ser grato. Eu queria abrir um buraco no fundo da igreja, eu queria desaparecer. E eu falava assim, só acaba, só acaba, só acaba, só acaba esse culto. E eu estava ali naquele momento assim, né? E sabe, quando terminou, cada um saiu, porque nós estávamos todos espalhados, nós nos encontramos na entrada da igreja. E eu assim, para morrer de vergonha, e num momento, um desses dois, olhou e falou assim, que culto maravilhoso. Aliás, ele não falou maravilhoso, que culto, e eu já emendei atrás, falei, pois é, que culto, que culto. Aí ele falou assim, que culto maravilhoso, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E foi usando expressões ali, né, várias expressões, e eu percebi uma coisa, porque essa não foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu lembro de uma outra ocasião, onde eu estava com a Kátia, num outro evento, e uma jovenzinha subiu para pregar, bem assim inexperiente, eu estava no início do meu ministério, e tão inocente que eu era, né, uma pessoa assim tão, me achava porque era pastor, eu queria medir pela minha régua, e aquela menina, ela tinha sido por muito tempo, me fugiu o termo, testemunho de Jeová. E ela queria compartilhar a vivência, então ela fez um estudo muito longo na palavra do Senhor, tentando rebater a divindade de Cristo, e ela queria apresentar aquilo para a igreja de uma forma simples, humilde. E no final do sermão, aquela menina rasgou um apelo. E eu falei assim, coitado, essa menina não vai conseguir fazer ninguém levantar do banco. Mas quando eu menos espero, eu olho para o lado, a Kátia em lágrimas, se colocando em pé no apelo dela. E eu aprendi uma coisa: chuva das bênçãos do Senhor, do Espírito, estavam caindo ao meu redor, mas não estavam caindo sobre mim, porque está relacionado com isso. Para todos naquele momento, para todas as pessoas que estavam ali no templo, era só mais um casal, era só mais um que estava entrando, era só o José da Maria, o José ninguém e a Maria ninguém, era só isso. Mas para Simeão, que tinha a iluminação do Espírito, ele percebeu que não era só mais alguém. E aqui tem uma lição muito grande para nós, porque a Bíblia ela quer enfatizar algo para nós esse versículo. Além do versículo 25, o versículo 26, ele também começa a revelar ali o Espírito. Versículo 27, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é algo muito necessário para os nossos dias, para a nossa vida. E nós precisamos do Espírito Santo, queridos, que nos tome, que nos preencha, que nos complete. Só assim a gente vai conseguir enxergar com os olhos que são necessários. Que são necessários. Quantos aqui já foram batizados? Só para mim saber, ok. O batismo é importante? Ele é muito importante. Jesus diz assim, olha, se você quer ter um relacionamento comigo, você precisa me assumir. Eu não quero um relacionamento, né, tico-tico no fubá. Você tem que me assumir, ou é ou não é. E como é que a gente assume a Cristo? É publicamente, através do batismo das águas. Nós precisamos passar por aqui. A palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado, este será salvo. Quem crer e for batizado, este será salvo. A salvação, ela é mediante você passar pelas águas. Quantos aqui já foram batizados pelo Espírito? E aí alguns ficam na dúvida, né? Será que eu fui? Será que eu não fui? Como é que é esse negócio do Espírito? Em que momento? Antes da gente entender, a gente precisa entender a importância do batismo do Espírito. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus.
Olha a importância do Espírito na nossa vida. Não tem como você não ser filho de Deus se você não for guiado pelo Espírito. Então, assim, em resumo, não dá para gente criar uma forma, não dá para a gente definir assim, não dá para a gente falar de forma definitiva. Mas na grande maioria, a gente recebe o Espírito quando a gente passa pelas águas. Vocês lembram do batismo de Jesus? Quem esteve presente ali? Teve Deus Pai, né? A voz, você ouve a voz de Deus Pai, mas você tem de forma corpórea a presença do Espírito Santo, Jesus recebendo de forma simbólica. Isso está lá em Lucas capítulo 4, você pode avançar um pouquinho, nós estávamos em Lucas capítulo 2, capítulo 4, aliás, capítulo 3, né? Tem a história do batismo. Já no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, quando Jesus ele é batizado nas águas, ele recebe nesse momento o Espírito Santo. Então, nem todos, alguns talvez um pouco antes, outros talvez um pouquinho depois, não dá para a gente falar de forma categórica. Mas a maioria, no momento do batismo, você recebe o Espírito, assim como Cristo recebeu o Espírito para ser tentado, para enfrentar. Jesus sabia que ele teria muitas lutas espirituais nos 40 dias seguintes ao deserto. Ele falou assim: eu não posso ir sem antes ser batizado pelo Espírito do Senhor. Para você entender a importância, né? E aí o versículo 1 diz assim, já no versículo 18, o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo estava sobre Jesus, sobre o seu ministério. Ele havia vindo e Jesus havia recebido o Espírito. Então, o Espírito ele é muito importante, todos nós recebemos o Espírito quando nós somos batizados. Mas aí eu tenho uma segunda pergunta para você. A gente pode perder o Espírito ou não? Será que isso pode acontecer? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um pouquinho e talvez relembrar a parábola das 10 virgens. Quantas das 10 virgens dormiram? Todas elas dormiram. Quantas das 10 virgens tinham as lamparinas? As 10 virgens tinham uma lamparina. Quantas das 10 virgens tinham um azeite na lamparina? Todas elas tinham. Mas tem uma diferença. O que diferenciava então as 5 prudentes das 5 nécias? A proporção do azeite, a proporção do Espírito, que ali é o símbolo do azeite, né? A proporção é isso que fazia a diferença entre elas, que distinguia cada uma delas. Eu lembro que na infância, quando eu era muito pequeno, eu ia nas férias e eu passava muito tempo com os meus avós no sítio. Gente, era uma época assim, isso lá há 35 anos atrás. E lá no sertão, no interior, ainda não tinha rede elétrica. Como é que vocês acham que se iluminava a casa, né? Vocês estão vendo as arandelas aqui ao redor da casa, né? Da nossa igreja, né? No passado, funcionava assim. Você tinha como se fosse arandelas nas laterais da casa. Só que em vez de ser arandelas com lâmpada, se colocava um outro negócio no lugar da lâmpada. Um negocinho que a gente chamava de lampião, né? O lampião, eu lembro do meu avô, ele abria a tampinha e ele colocava querosene dentro do lampião, e aquele lampião, ele era acendido, né? Você acendia ali o pavio e fazia um fumaceiro dentro da casa, e você lembra que tinha picumã em alguns lugares da casa, tinha picumã, mas não tinha rede elétrica. No galpão era assim, a cozinha era apartada da casa, né? Era como se fosse na área, na varanda, e dentro. E aí no dia seguinte, a gente acordava cedo, como é que estava o lampião? Vazio. Aí de novo, o meu avô, minha avó iam lá e reabasteciam o lampião com azeite. Eu amei essa exemplificação, porque a nossa vida espiritual ela é assim. Ela é assim. Quando as 5 nécias vão buscar o Espírito, aliás, vão buscar o azeite que representa o Espírito, e elas voltam
E aí Jesus fala assim, elas querem entrar na festa, elas batem na porta, e o noivo diz assim, eu não as conheço, eu não sei quem vocês são. Em outras palavras, o que reabastece a nossa lamparina diária, todos os dias, é o contato com Jesus, é o viver com Ele, é o estar com Ele. É isso que enche a nossa lamparina. E nós precisamos aprender isso, que se eu não vou diariamente ter esse momento com Jesus, eu não reabasteço, eu não encho de novo a minha lamparina. Por isso que no dia seguinte, para você poder acender ela de novo, você precisa encher. E para você encher, você precisa ter esse contato com Jesus todos os dias. Você precisa estar próximo para você ser reabastecido. Queridos, é interessante que quem tem o Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele vai, todos nós temos o mesmo destino, todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Mas a diferença é que quando nós temos o Espírito, essa rota, ela é diversa, ela tem ritmos diferentes, ela tem pausas, ela tem caminhos que você entra sem você ter planejado. Quando nós olhamos para a história de Paulo, Paulo falou assim, olha, eu fiz menção de passar adiante, mas o Espírito me disse, entra aqui, entra em Tessalônica, você vai pregar aqui. Mas Paulo tinha pensado passar à frente e ir à frente, dentro da Ásia, da galáxia. Mas o Espírito falou, não, você vai parar aqui. É como o barquinho à vela, né? É como barquinho à vela, porque hoje nós temos o GPS e as navegações, elas traçam um curso, o GPS fala assim, ó, esse aqui é o curso, e você vai ir por esse curso. E é muito interessante você ver os mapas marítimos. Mas não era assim na época das embarcações à vela, porque eles dependiam do vento, o ritmo do vento. E às vezes ele levava você para lá, às vezes trazia você para cá. E assim você ia, guiados pelo sopro do Espírito, sopro do vento. E sabe, queridos, eu queria encerrar contando uma história que aconteceu comigo recentemente. No início do ano, no início do ano, nós estávamos tendo uma programação, acho que era dos 10 dias de oração, se eu não me equivoco. Eu sei que foi lá por fevereiro. E nós estávamos na igreja, era um sábado, e nós sentimos falta do pastor Edivaldo. E ele mandou mensagem cedo no grupo, né? Olha, eu não vou estar presente nas atividades de hoje. A irmã Claudete não passou bem e ela foi hospitalizada. Eu nunca contei essa história ainda para o pastor Edivaldo. E eu lembro que alguns anciãos, a gente orou no grupo de anciãos ali, junto com o pastor Edivaldo. E eu recebi algumas mensagens, pastor, o senhor vai lá fazer visita? E a gente vai, liga daqui, até que nós descobrimos que a irmã Claudete estava hospitalizada ali no Hospital Vita. E sábado, para a gente, assim, é um dia muito cheio na agenda pastoral. A gente tem os clubes para visitar, tem comissão, tem programas paralelos. Então, é um dia assim que a gente começa às 6 da manhã e vai terminar às 10 da noite. E eu sei que eu saí de uma atividade daqui, nós estávamos no Caleb, lembrei agora, nós estávamos na missão Caleb. E eu tinha combinado de passar numa ação que vocês estavam fazendo ali na Vila Esperança. E tinha combinado também de passar numa outra ação do Bacaxiri, que estava num asilo. E eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou encaixar no meio da tarde, eu saio de um programa que estava tendo aqui na igreja, eu vou no hospital rapidinho, visito, oro com a irmã Claudete e vou para as ações. E eu tinha me comprometido, não lembro se eu tinha me comprometido com o Edemar, com o Gui, ou se eu tinha me comprometido com a Carol. Eu sei que eu tinha assumido um compromisso. E quando eu cheguei no hospital, me enrosquei na portaria. Não queriam deixar entrar, porque estava tendo um procedimento, e eu não podia subir. E aí naquela hora eu pensei assim, vou inverter. Vou para o compromisso, e depois eu volto aqui. E nessa que eu estava para sair, eu senti Deus falando no meu coração, não vá, fique. E eu fiquei naquela, mas será que eu ligo cancelando ou será que eu vou? Ligo cancelando ou vou? E eu não queria ter cancelado, porque é chato você deixar a pessoa na mão na hora, né? E eu lembro que eu peguei e falei assim, eu não vou conseguir ir. Eu tô aqui, eu tô enroscado e eu vou ficar por aqui. E eu voltei, esperei mais um pouco, e a moça liberou. Ela falou assim, o senhor vai subir, ela vai estar na ala tal. E eu subi, entrei na ala da UTI, procurei o enfermeiro, ele falou assim, é aqui o quarto dela, venha. E abriu a porta e falou assim, é esse aqui o quarto. E quando eu entrei,
Não estava para entrar, o enfermeiro falou assim, ó, ela está fazendo um acesso venoso, mas ela está com a filha. Ela está com a filha, e aí você vai poder já conversar, fica ali, espera um pouquinho. Aí eu parei um pouquinho e pensei, mas eu não conheço a filha da irmã Claudete. Eu não conheço. Mas tá bom, entrei, olhei aquela senhora nos 40 anos, assim, muito sorridente, e ela falou, seja bem-vindo, pastor. A mãe está fazendo um acesso venoso, o senhor já pode conversar com ela. E eu achei estranho, porque não parecia-se nada nem com o pastor Divaldo, nem com a irmã Claudete. E assim, com muito tato, eu passei por ela, fui andando até o pé da cama, virei, quando eu bati um olho, não era a irmã Claudete. Mas na placa lá do nome, em cima do leito, estava escrito Claudete. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, e agora? E a mulher olhou para mim assim com um sorriso e falou, oi pastor, tudo bem? Nós já conversamos. Aí lascou, né? A filha me deu boas-vindas, como se me conhecesse, a tal da Claudete também. E eu falei, e agora? Como é que eu saio dessa saia justa, né? Aí o enfermeiro terminou de fazer o acesso venoso, e ele saiu, e elas começaram a conversar comigo. Que bom, pastor, receber a sua visita. Muito gostoso. E eu falei assim, como é que eu vou explicar para elas que eu não vim visitar elas, né? E continuei. Fui conversando com elas. Conversa vai e tal. Mas o que era mais interessante é que parecia que eu estava esperando minha visita. E lá pelas tantas, eu fui perguntando, falei, de onde vocês são? Nós somos de Irati. Nós somos de Irati. Falei, vocês são evangélicos, são católicos? E eles contaram a religião deles. E ela olhou assim com um sorriso, ela falou assim, olha, a mãe está aqui, pastor, internado, 3 semanas. Há 3 semanas. E ela se emocionou muito, começou a chorar. E olha, eu estou com minha mãe aqui há 3 semanas, sem nem sequer poder tomar um banho, para não deixar ela sozinha. E olha, pastor, o senhor não faz ideia como é bom receber uma visita num momento desse. A gente está tanto tempo sozinho. E aí, eu orei com elas, falei assim, eu posso orar com vocês? Orei, me coloquei à disposição. Depois a gente levou roupas para elas, para a filha que estava ali há muito tempo, né? E no final da conversa, eu olhei para ela e falei assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu vim aqui para visitar uma Claudete, mas é outra Claudete. E contei toda a história. Aí ela desmontou a chorar. Chorou. Falou, pastor, nós estávamos precisando dessa visita de alguém que nos pastoreasse. Aí eu orei com elas e elas salvaram o meu contato. Depois a filha mandou mensagem. Aí eu saí no corredor e contei para o enfermeiro que tinha me recebido. Eu falei, viu, a Claudete que eu estou procurando não é essa. Aí ele olhou para mim, mas por que o senhor esperou todo esse tempo? Aí até eu explicar para ele, ele ficou assim confuso. Aí ele falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele olhou e falou, ela está numa outra ala. Daí que eu saí e fui lá visitar a irmã Claudete, esposa do pastor Edivaldo. E sabe, eu fiquei pensando, e se eu não tivesse desmarcado o meu compromisso? E se eu tivesse ido embora e fosse atender os Caleb e depois voltasse lá? Talvez eu não teria tido essa oportunidade de abençoar aquela pessoa que Deus desejava naquele momento. Então, eu olho para a vida de Simeão e a gente fala tanto no Espírito Santo, a gente fala tanto em receber o Espírito Santo, em pregar o Evangelho, mas nós estamos numa fase em que nós precisamos do Espírito para nós primeiros. Recebereis poder. É nós que estamos precisando desse poder. Nós que estamos precisando receber primeiro para nós, para as nossas necessidades, para a gente poder estar preparado para receber essa porção dobrada, porque a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Eu queria fazer um apelo para você hoje, antes da gente encerrar e orar. Busque mais o Espírito Santo nas suas manhãs, clame por Ele, clame por direção, clame para ser usado, clame para Ele colocar pessoas na sua vida, clame para que Ele envie até você pessoas que estejam precisando, para que você tenha a sensibilidade que Simeão tinha, para identificar que ali diante dele estava o Salvador. Clame para que você tenha a sensibilidade de você ouvir uma mensagem, um louvor, um testemunho, um provar e ver, e se permitir que Deus fale com você.
Porque às vezes a gente fala assim, o pregador de hoje não é bom, porque o sermão de hoje, essa pessoa não tem eloquência, não tem habilidade, não tem oratória. O problema talvez não esteja na pessoa que está ali conduzindo, está no receptor, em quem está recebendo. Porque se a gente estiver aberto, o Espírito Santo estará pronto para nos enviar aquilo que nós precisamos ouvir. Eu posso orar por isso, por você, nessa noite? Coloque-se em pé. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor, como Pai, tem desejo de dar o seu Espírito aos seus filhos. Por favor, envia o teu Espírito sobre a minha vida. Me unja, ó Pai, como pastor dessa igreja, com o teu Espírito, para ter sensibilidade para conduzir a tua igreja. Por favor, ó Pai, unja os líderes dessa igreja, para que a gente tenha a sensibilidade de pregar o teu evangelho, de amar e receber as pessoas e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Unja a tua igreja, unja os membros dessa igreja, ó Pai, para que eles também possam crescer e juntos possamos preparar um povo para a sua volta. Derrama teu Espírito sobre aqueles que têm se achegado até aqui, sobre aqueles que estão precisando descer as águas para receber o Senhor e para selar a sua vida com Cristo. Clamamos a Ti, ó Pai, por essas bênçãos, nós não as merecemos, mas pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Um bom restante de semana para você. Nos vemos no sábado.